Hoje nós vamos falar da teontologia. O que essa palavra diferente ela quer dizer? É o estudo sobre a pessoa de Deus. Na semana passada nós estudamos e aprendemos sobre aquilo que a Bíblia diz a respeito da Trindade. E hoje nós vamos falar a respeito da primeira pessoa da Trindade, que é Deus, o Pai. A gente tem muitos desafios e questionamentos na nossa vida. Muitas perguntas que nós nos fazemos. E a pergunta mais importante é: quem é Deus? Entender isso é fundamental para que a nossa fé seja uma fé verdadeira. Quando nós servimos um Deus que a gente cria, a gente está servindo só a nós mesmos. Por quê? Porque nós criamos aquilo que é a nossa imagem e a nossa semelhança, igual o próprio Deus fez. Só que a nossa imagem e semelhança, hoje, ela é caída. Então, sempre que a gente vai mudando, formatando a pessoa de Deus, a identidade de Deus, a gente vai se perdendo no meio do caminho. O conhecimento de Deus, ele não é só acadêmico, amém? Ele não é só uma filosofia, uma teologia de forma rasa, mas é algo transformador e é eterno na nossa vida. Os homens, desde o princípio, quiseram e precisavam conhecer Deus. E o objetivo de toda a Bíblia é esse: conhecer mais de Deus. Jesus fala em João 17,3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único verdadeiro Deus, e é Jesus Cristo a quem tu enviaste. Bom, J. Parker afirma: conhecer a Deus é mais importante do que conhecer sobre a pessoa de Deus. Então, nós vamos tratar de alguns pontos aqui. Se você tiver alguma dúvida no meio do caminho, você vai anotar. E no final, se tivermos tempo, nós vamos abrir para as perguntas. Amém? A existência e a percepção sobre a pessoa de Deus. Esse é o nosso primeiro ponto. Dentro disso, primeiro, é importante entender que Deus existe, amém? E Ele se revela. Só que Ele existe não existindo. Como assim? Para que eu viesse a existir, o que teve que acontecer? Eu tive que nascer. Eu tive que ser gerado. Alguém me criou, amém? Eu tenho uma origem. Noraci, Célio, eles têm as suas origens e assim por diante. Agora, quando nós olhamos para Deus, a gente não vê origem nele. Então é por isso que a gente até afirma que ele existe, mas ele não existe em última instância. Porque ele é autoexistente. Por isso que Isaías fala: ainda antes que houvesse dia. A gente repete alguns versículos, né, Lincoln? Como se fosse um mantra, como se fosse uma coisa normal. Olha o que Isaías está afirmando. Ainda antes que houvesse dia. O que ele está querendo dizer com isso? Antes que existisse o tempo, antes que existisse a hora, o minuto, eu sou. Amém? E ninguém pode escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá. Então, antes de existir o tempo, inclusive o tempo é uma criação de Deus. Antes de existir o tempo, Deus já estava. Agora, o curioso é que a Bíblia ela não se preocupa em provar a existência de Deus. Você não vai pegar um trecho da Bíblia, você não vai pegar os profetas, os apóstolos, dizendo: Deus existe por conta disso, por conta do argumento X, por conta da evidência Z. Não. Ela parte de um pressuposto, que Deus existe. Gênesis 1, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Você quer crer? Você crê. Você não quer crer? Você não crê. Mas é um fato que a Bíblia já parte dessa prerrogativa. E Deus se revela de duas formas, como a gente estudou em bibliologia. Tem a revelação geral, que é a forma da natureza, a gente consegue ter a percepção que existe um Criador por trás, e a revelação especial, que é Deus se revelando de forma salvífica e direta nas Escrituras.
sem uma revelação especial, a gente não poderia entender quem é esse Deus. Ia ficar uma coisa muito abstrata. Ia ficar uma coisa muito assim, eu vou definir como esse Deus age. A natureza, a natureza não é Deus, amém? Nós não somos panteístas que creem que a natureza é Deus. Mas a natureza, ela revela que Deus existe. A gente vai falar sobre a criação de Deus mais na frente. Mas como assim ela revela que Deus existe? Se você pegar um relógio, você vai olhar para o relógio e vai falar, nossa, que relógio lindo, ele autoexiste, ele veio do nada. Não. Você vai entender que existe um relojoeiro que fez o relógio. Quando tu olha para a natureza, tu vê que atrás da natureza tem Deus. A natureza é uma assinatura da existência de Deus. Não seria possível existir a natureza se não existisse Deus. E esse é o primeiro argumento, o argumento cosmológico da existência de Deus. Mas, pastor, você disse que a Bíblia não se preocupa em provar que Deus existe, mas através da revelação a gente consegue entender alguns argumentos que ela vai mostrar que ele existe. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Salmo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. João 1:3. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é o argumento cosmológico. O que é cosmologia? Cosmologia é o estudo da origem da criação. De onde veio aquilo que nós vemos? De onde veio a existência? Qual a resposta? Veio de Deus. Amém? Segundo argumento é o argumento teleológico. São os termos difíceis, né? Por que na escola bíblica eu faço questão de trazer os argumentos difíceis? Porque de vez em quando aparecem os metidos sabichão, né? Os que acham que sabe muito, né? E quer falar difícil. Não é o falar difícil que vai fazer a gente entender mais ou menos. Mas para que a gente se familiarize quando vier aquele cidadão, aquele de outra religião, de uma seita, querendo mostrar que sabe muito, aí está falando difícil. Opa, cosmologia? Não, isso daí é entender a origem do universo. Teleologia, o que é isso? É entender o porquê aquela coisa existe. O porquê que a natureza existe. Por exemplo, para que existe um martelo? Para pregar. Amém? Não é o pregador que existe para pregar, é um martelo. Para que existe o olho? Para ver. Com exceção minha, que não enxerga muito bem, precisa do óculos, né? O olho existe para enxergar, o nariz para sentir o aroma. E para que existe, então, a natureza? Para que existem as pessoas? O objetivo final é a glória de Deus. Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Romanos 1, 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O que Paulo está dizendo aos romanos? Olha, a natureza existe, existe uma assinatura de Deus por trás disso, que mostra que o propósito da existência da natureza é tornar o homem indesculpável. Em que sentido? Quando aquela pessoa for condenada e ela estiver no tribunal de Cristo falando, mas eu não sabia que isso existia. Sabia sim. Você que foi incrédulo. Você que negou a voz interior que falava para você buscar Deus. Sabe aquela coisa quando a gente está desviado, está fora da igreja, não está buscando a Deus, que a gente fica assim, ouvindo, fica com aquela vontade, vou para a igreja, ouvir uma pregação, ouvir um louvor. Aí você começa a observar o mundo ao teu redor, tu começa a ver Deus em tudo. Isso daí é uma forma de Deus, de forma justa, trazer o juízo e falar, eu sempre te chamei. Você que não deu ouvido. Você que não se preocupou em me buscar.
Terceiro argumento é o argumento da moralidade. Como é que a gente pode saber o que é certo e errado? Você vai em outros países, você vai em outras culturas, lá é permitido ter mais de uma mulher. Vai ser permitido você matar as crianças, os gêmeos que nasceram. Por quê? Porque na Índia é assim, né? Nascem gêmeos, aí eles ficam assim, um é do bem, outro é do mal. Como é que eu vou saber qual é do bem e qual é do mal? Eu não sei. O que eu vou fazer então? Eu vou matar os dois. É permitido. Como é que a gente consegue moldar a nossa moralidade? Como é que a gente consegue definir o que é certo e o que é errado? Através de Deus. Quando olhamos para Deus, a gente passa a enxergar, olha, não assassinarás, não dirás falso testemunho. Deus é a fonte de toda a moralidade. Se Deus não existisse, o mundo viveria numa anarquia pior do que vive. Porque cada um ia falar, não, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo outro. E acabou. E não é assim que pode ser. Então, os argumentos sobre a existência de Deus, a cosmologia, o mundo, ele existe. Ele foi criado, ele tem uma origem, e ele foi criado para a glória de Deus. É o segundo argumento, que é o teleológico, e a moralidade. Se Deus não existisse, a gente não teria o parâmetro de certo e nem o parâmetro de errado. Amém? Bom, e é importante entendermos, quando estudamos sobre Deus, que ele é incompreensível. Em que sentido? Deus é muito grande, irmão. Deus é tremendo. Deus, ele é maravilhoso. E não dá para compreendê-lo na plenitude. Inclusive, eu não serviria a um Deus que eu não entendo. Ou melhor, eu não serviria a um Deus que eu entendo na plenitude. Eu não serviria a um Deus que eu consigo compreender detalhe por detalhe. E se eu consigo compreender, ele é igual a mim. Eu consigo te compreender. E tu consegue me compreender. Porque nós somos iguais. Somos seres humanos. Somos criação de Deus. Agora, Deus ser entendido na plenitude não é possível. Agora, isso não quer dizer que ele não seja acessível. Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Ou seja, existem coisas que estão encobertas. A Bíblia está falando de forma clara. Tem coisa que a gente não vai entender. Estudamos a Trindade na semana passada. Nós saímos daqui entendendo, detalhe por detalhe, como funciona o fato de Deus ser 3 e 1 ao mesmo tempo. Se eu virar para vocês e falar 1 mais 1 mais 1 é igual a 1, você vai falar, pastor, está maluco. Mas é o que a Bíblia mostra. 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. É preciso ter humildade para reconhecer que nós não vamos compreender tudo. É por isso que a Bíblia exige de nós o quê? Fé. Ela não exige que a gente compreenda tudo. A fé não é positivismo. Olha, eu acredito, vai dar certo, a minha vida vai mudar, a minha vida vai melhorar. Isso é positivismo. O que a Bíblia requer? Fé, confiança na pessoa de Deus. Portanto, esse Deus que se revela, ele tem alguns atributos. Parte desses atributos são atributos incomunicáveis. Nós temos uma série de mensagens que vamos continuar e nunca vamos parar de pregar sobre isso, que são sobre os atributos de Deus. Aqui a gente vai fazer aquele panorama geral, mas no canal da igreja a gente tem essas mensagens que são essenciais para a vida do servo de Deus. Primeiro atributo, que é um atributo incomunicável. O que quer dizer atributo incomunicável? É aquele atributo que ele não partilhou com o ser humano. Tem atributo dele que ele partilhou com o ser humano. Outros atributos ele não partilhou. Desses atributos incomunicáveis que nós separamos aqui, existe a independência de Deus. Ou seja, Deus existe por si mesmo
e não depende de nada e nem de ninguém. Atos 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e na terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Por que é um atributo incomunicável? Porque nós dependemos de Deus. Ele é que não depende de ninguém. Nós dependemos uns dos outros, ele não depende da igreja. Antes de existir igreja, antes de existir a criação, ele já era amor, ele já estava em perfeita harmonia com a Trindade. Antes de existir anjos, demônios, ele já estava bem tranquilo lá na eternidade. Ele é imutável, ele não muda. Malaquias 3,6, eu sou o Senhor e não mudo. Ele é infinito, ou seja, ele não tem limites no seu ser, no seu conhecimento, no seu poder e na sua presença. Ele é eterno, imenso, a onipresença, onisciente e onipotente. Ele não conhece limite algum. Nada escapa do seu conhecimento, nada escapa da sua presença, nada, absolutamente nada escapa do seu poder. Isso tem que trazer em nós, irmão, uma êxtase tão grande. Quando a gente passa a compreender quem Deus é, a nossa fé ela precisa ser turbinada. Ela precisa ser elevada. Porque a gente entende que não está servindo qualquer um. Para muitas pessoas no Brasil, o Deus é o seu político. É o Lula, é o Bolsonaro. Para outros é um boneco de gesso. Olha a grandeza do nosso Deus. Ele é imparável. Deus é simples, ou seja, ele não é composto de partes. O que eu quero dizer com isso? Deus é amor, mas ele é justiça também. Ele é o quê? 20% amor e 20% justiça? Não. Ele é plenamente amoroso, ele é plenamente justo, ele é plenamente misericordioso, ele é plenamente santo. Deus é completo. Deus é transcendente e imanente. Transcendente porque ele está além da sua criação e imanente porque ele está presente também no meio da criação. Ou seja, ele não está fora, ele está dentro. Isso não quer dizer que a gente é panteísta, como falamos antes, que é quando Deus é confundido com a própria criação. E também não quer dizer que ele é deísta. O que é um Deus deísta? Que não está nem aí. Criou e foi lá para outra galáxia, foi lá para outro universo. Não. Ele é transcendente, ele é praticamente inacessível, mas por ele ser inacessível, ele se fez carne e habitou entre nós. Amém? Essa é a grandeza do nosso Deus. E o atributo, um dos mais conhecidos, é a sua soberania. Ele governa. Daniel 4,35, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que faz. Bom, entendendo então a soberania, a gente consegue compreender que Deus é um Deus que governa. E ele tem os seus decretos. Isso quer dizer que nada escapa das mãos de Deus. O que Deus decreta? Deus decreta a criação, Deus decreta a história, Deus decreta a salvação e Deus decreta o juízo. Aqui a gente tem um problema. Qual que é o problema? A soberania de Deus é a responsabilidade humana. Se a gente for para a internet, a gente vai traduzir isso entre calvinismo, né, e arminianismo. Aí começa a briga, a treta toda, o caos, para saber quem é que está certo. E se eu te disser que ambos estão certos? Deus é soberano, amém? Alguém crê diferente disso aqui? Não, né? Todos cremos que Deus é soberano. Alguém crê que o homem não tem responsabilidade sobre os seus atos? Não, né? Todos cremos. O que eu faço, eu vou dar conta no dia do juízo. O que eu faço vai me gerar uma consequência amanhã, depois de amanhã
e por toda a minha vida. Isso não quer dizer que ambas as situações elas são excludentes umas das outras. Isso não quer dizer que uma é oposição à outra. Isso é só mais uma tensão do cristianismo que a gente não consegue compreender plenamente. Mas Deus é soberano, ou seja, Ele decreta, e nós somos responsáveis pelo que fazemos. A gente tem alguns exemplos. Quem foi que matou Jesus? Fala para mim. Foi o próprio Deus. Se eu falar que foi Roma que matou Jesus, eu estou errado? Se eu falar que foi os judeus, eu estou errado? Não. Lucas fala isso em Atos 2. Ele fala que Jesus, Atos 2, 23, deixa anotado aí. Jesus, Lucas fala assim, Lucas não, Pedro que está pegando, né? Ele fala, olha, Jesus, que foi entregue pelo Pai, algo mais assim que ele fala. Por meio de vocês, ou seja, ele mesmo está dizendo. Jesus foi entregue pelo Pai, como o irmão Mário falou. Mas ele também foi entregue pela mão dos judeus, pelos romanos. Agora me explica esse trem. Por quê? Porque o Senhor vai cobrar dos romanos e dos judeus o fato deles terem prendido Jesus. Ora! Mas não é justo. Se já estava decretado pelo Pai, por que ele vai cobrar? São os mistérios de Deus. O Filho do Homem vai como está escrito. Que é como? Sendo traído. Mas ai daquele que trair. E agora? Você percebe que é difícil associar, mas é uma verdade bíblica? Aí a gente às vezes tenta inventar um monte de interpretação, né? Não, é isso, por conta daquilo. Irmãos, quem tem que falar é a Bíblia. Quem tem que ditar é o texto bíblico. José, a gente conhece como governador do Egito. Só que no auge lá, falando com os irmãos dele, que ele chora, que se ouve em toda Gósen, se ouve em todo o Egito, aquela coisa toda, Gênesis 45 a 50 lá, né? José vira e fala, isso foi Deus que fez. Mas a culpa é de vocês, mas foi Deus que fez. Dele ser vendido como escravo. Para quê? Para que chegasse naquele tempo a provisão. Ah, mas Deus não podia fazer de outra forma? É lógico que podia. E por que ele quis fazer daquela forma? Eu não sei. A Bíblia não é um livro de respostas, amém? A Bíblia é um livro de revelação. Ela revela quem Deus é. Agora, o porquê ele faz o que faz? De vez em quando eu acho que ele acorda assim, hoje eu vou explicar. Aí no outro dia ele fala, não vou explicar não, é esse trem aí mesmo, acabou. Por quê? Qual é a exigência? Fé. Amém? Então, ele tem os seus decretos. Ele decreta os meios, ele decreta os fins. Deus é criador. Isso daqui é maravilhoso. Pastor, mas é óbvio que ele é criador. Mas vamos entender a importância do porquê que ele é criador. Lá em Gênesis 1:1, a tradução do grego, no versículo 1, quando fala que Deus criou tudo, né? No princípio criou Deus, esse termo criou ali, vai estar ex nihilo, EX espaço NIHILO, ex nihilo. O que isso significa? Que Deus ele criou do nada. Não existia uma matéria que ele pegou e falou, deixa eu reaproveitar aqui e vou criar a galáxia, o universo, vou criar os planetas, vou criar tudo. Não, ele criou tudo do nada. Hebreus 11:3 diz, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém. Então tudo foi criado. Ao longo dos séculos, existe uma tentativa da academia, das universidades, de tirar a autoria de Deus da criação. Aí vem darwinismo, evolução, aquela coisa toda, né? Por que se faz isso? Isso não é só um problema acadêmico. Porque se a gente tirar a autoria de Deus da criação,
a gente está dizendo que ele perdeu o poder de ser Senhor. Vamos lá, Atos 17, 24, Paulo pregando no Areópago, ele faz uma declaração fundamental para entendermos isso. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. O que ele está dizendo nesse trecho? Deus é criador, amém? Ele criou tudo, vírgula. Sendo Senhor do céu e da terra. O que Paulo está dizendo com isso? O fato de Deus ter feito tudo quer dizer que ele é Senhor sobre tudo. Se nós não nos dobrarmos a Deus como sendo Criador, não faz sentido servirmos a Ele como Senhor. Então, se a academia consegue, e consegue, tá? Tirar de muito crente, a fé de que Deus criou tudo, o que vai acontecer? Perde-se o sentido de servi-lo como Senhor. Por isso que Paulo ele faz essa declaração. Quando se perde o sentido dele ser o Senhor, ele vai continuar. Não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Se ele não é criador, ele não é Senhor, ele também não é provedor. Ele também não é sustentador de todas as coisas. Quem sustenta o universo? A própria natureza. Quem sustenta o universo? A energia. Qualquer outra coisa, menos Deus. Paulo está sendo bem claro. Ele só pode ser Senhor porque ele é criador. E se ele é Senhor, ele vai prover e vai sustentar. Não estou falando de prover o amanhã, ele faz isso também. Mas não é o que Paulo está falando aqui. Eu estou falando de segurar o universo. Irmãos, a gente estava conversando com um irmão essa semana, os assuntos de ciência. Eu não entendo nada disso, tá? Você começa a falar... Eu me lembro da época da escola, eu penava para tirar uns 6, 7 em física, química. Eu lembro quando eu estava no ensino... ali, quarta série, terceira, quarta série, conversando com um camarada que já estava ali na 7ª série. Ele virou para mim e falou, você vai ver como vai dificultar ainda mais a tua vida. Você vai ter física na escola. Eu falei, mas eu já tenho física. Ah, ele tem? Eu falei, tenho educação física. Ele estava falando da ciência, né? Mas eu não entendo nada desse trem. Mas esse amigo, esse irmão, conversando com a minha esposa, eu só assim olhando, né? Eles entendem dos trem aí de galáxia, universo, essas coisas. E mostrando a grandeza que é. Tu olha para o universo em si, os trem estão flutuando, irmão. Quando você pega o Sol, ele está aqui. A Terra está para cá. Ela não está tão perto para não ser queimada e ela não está tão longe para a gente não morrer de frio. Aí você vai me falar que foi o acaso que fez isso? É claro que tem uma mente brilhante por trás, que pegou tudo e colocou no seu devido lugar, mostrando que ele sustenta. Mas aí você olha para o universo, está flutuando. Deve ser o Mr. M que está lá, né? Fazendo essa mágica toda. Claro que não. É Deus que é o Criador. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, e porventura tateando, pudessem achar, ainda que está longe de cada um de nós. No final, o que Paulo está dizendo? O objetivo da criação é que o homem busque a Deus. Então você percebe o perigo que é quando a universidade diz assim, Deus não é criador? Veio tudo do nada, como é que é? O negócio que explodiu lá? Big Bang. Veio tudo Big Bang. Não foi. Foi Deus que criou. Teodiceia. Esse daqui é mais uma tensão e mais um problema que eles trazem. A Teodiceia é o problema do mal. Qual que é o problema do mal? Como é que Deus, sendo todo bom, todo poderoso, permite a existência do mal? Traduzindo, como é que Deus, sendo bom, permite que pessoas passem fome?
Como é que Deus, sendo todo bom, todo poderoso, permite que exista pessoas se matando, permite que exista guerras? Simples. A resposta bíblica é porque a moralidade do homem, ela caiu e decaiu tanto que um briga contra o outro. Somos trogloditas. Por quê? Estamos distante de Deus. Romanos 8, 20 a 22. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. A criação, a existência, geme, a criação está sujeita ao pecado. O que é o pecado? A gente vai ter uma aula especificamente sobre isso, mas adiantando para que a gente entenda o problema do mal. O pecado, ele vem e macula a imagem de Deus em nós. Quando ele deturpa isso, ele vai deturpando a moralidade que Deus colocou em nós. Ele vai deturpando a visão de Deus que nós deveríamos ter. É por isso que Jesus teve que vir, para restaurar a imagem caída que nós temos originalmente. Por isso que existe o mal, por conta do pecado. É por isso que existe tanta atrocidade. Inclusive, Jesus, ele alerta sobre isso. Por aumentar a iniquidade, o quê? O amor de muitos se esfriará. Aumenta a iniquidade, diminui amor. Mas o mundo não está pregando muito amor hoje? O amor homossexual. Está pregando o amor para aceitar tudo, não é isso que estão fazendo? Então tem mais amor, né? Não. Porque a gente, quando olha para a Bíblia, vê que amor não é sentimento, amor é uma pessoa. O que Jesus está dizendo, então? Por aumentar a iniquidade, mais o ser humano se afasta de Deus. Aumenta a iniquidade, o ser humano se afasta de Deus. E Deus é amor, Deus é bondade, Deus é justiça, Deus é santo. Quanto mais longe a gente vai indo de Deus, a gente não, né? Os ímpios. Quanto mais longe a existência vai indo de Deus, mais pecado aparece, mais brutalidade. Filho matando o pai. Você já viu isso? Acontece. Não tem o caso ficou famoso no país inteiro? Suzane von Richthofen? Por que ela matou os pais? Por quê? Dinheiro. Oi? É isso. Quando a gente olha, claro que a gente tem que se espantar, né? A gente tem que ficar aterrorizado. Mas não é novidade. Está distante de Deus, vai ter mais pecado. Então, o mal, ele existe não simplesmente porque Deus quer. Ele permite o mal. Tiago 1,13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Amém? Bom, caminhando para o fim, nós temos os nomes de Deus. A Bíblia, ela vai revelar seus nomes para demonstrar o caráter e a ação de Deus. Eu vou falar aqui alguns nomes, não sei se vocês vão conseguir anotar tudo, mas de qualquer forma depois eu disponibilizo essa lista para vocês. Inclusive, até para facilitar para os irmãos, eu vou começar a disponibilizar o resumo das aulas, né? Acho que vai ficar mais simples. Né? Tem irmão aí que está escrevendo até livro. Né, irmão? Está escrevendo o livro. Você pega as anotações depois da escola bíblica, está maior do que o esboço da aula. Vamos lá. Alguns nomes de Deus. Elohim, que revela Deus como Criador, Gênesis 1:1. El, El, que é o Deus forte, Gênesis 14:18. Eloá, que é Deus de forma singular, a gente falou na semana passada, né? Jó 3:4. Iavé, que é o eu sou, é o autoexistente, Êxodo 3:14.
Adonai, Senhor e Mestre, Salmo 8:1. Jeová Jireh, esse é qual? É o Deus que provê. Jeová Rafá, o Senhor que cura. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Jeová Sedkenu, o Senhor é nossa justiça. Jeová Shammah, o Senhor está ali. Jeová Sabaoth, Senhor dos exércitos. É o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. É o Elion, Deus Altíssimo. El Olam, Deus Eterno. El Roi, Deus que vê. Eu olho para isso, eu fico maravilhado. Foi esse aqui que chamou a gente. Foi esse aqui que se fez carne e habitou entre nós para nos salvar. No Novo Testamento, a gente tem os nomes mais reduzidos, somente 3. O Theos, que significa Deus. Kyrios, que é Senhor. Isso daqui é fundamental, irmão. Quando a gente vê a Bíblia se referindo a Jesus, por exemplo, como Senhor, aquilo era uma afronta aos romanos. Porque Kyrios era uma forma de se dirigir a uma autoridade soberana e única. Que, no caso, naquele período, era o imperador. Era o César Augusto, Júlio César, todos eles. Quando Pedro, quando João, quando os apóstolos, o povo de Deus, se referem no Novo Testamento a Jesus como Kyrios, eles estão dizendo: César, você não é nada para mim, não. Ah, Deus na terra. Não é, não. Ah, é filho da divindade. Não é. Você não é Kyrios. Somente Kyrios é o Senhor. Ou melhor, somente Jesus é Kyrios. Amém? E Abba, que significa Pai. Cada nome é revelação de quem Deus é em ação. Agora vamos aos atributos comunicáveis de Deus. Os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que Deus compartilha em algum nível com o ser humano. Por exemplo, a santidade. Deus é santo, ele exige santidade. Pedro vai repetir o que está em Levítico: sede santos, como eu sou santo. Ele é justo e reto, e ele exige que a gente caminhe em justiça e retidão. Deus é amor. Como diria o irmão Mário, né? Cadê o amor? Né? Por quê? É uma essência do ser humano a compaixão, a empatia, o olhar para o próximo. Lembra da pergunta: Senhor, quem é o meu próximo? Qual é a resposta? A parábola do bom samaritano. Isso é uma essência da vida com Deus. Ele exige que a gente ame. Misericórdia e graça. Aqui é ruim para o crente, né? O que o crente quer? Julga tudo e todos e misericórdia para mim. Está todo mundo errado, está todo mundo cortado, está todo mundo reprovado. Mas você errou também. Não, mas eu sou carne, né? Deus é misericordioso, mas temos que ter misericórdia. Jesus, ele afirma: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É necessário. Verdade e fidelidade. Deus é absolutamente verdadeiro e fiel. Mas os crentes é tudo falso. Os crentes é tudo faca cega. Não dá para confiar. Não tem aquela história? Assim, vende-se fiado menos para crente. Pastor não presta. É claro que não dá para generalizar. Mas, curiosamente, quem é que fica mais devendo? Aquele que prega mais moralidade. Onde devia ser o contrário, né? Somos crentes, temos que dar bons testemunhos, temos que ser fiéis, mas não. A gente olha só para nós. Bom, esses são os atributos comunicáveis que Deus ele colocou, são alguns só, que Deus colocou também no ser humano. A glória de Deus. A glória é a manifestação visível do valor, da grandeza e da perfeição
de Deus. Nós temos a glória intrínseca, ou seja, Deus já é glorioso, independente do que aconteça. E tem a glória revelada, que é manifestada, como a gente já repetiu algumas vezes, é revelada na criação. Qual que é o maior problema do ser humano? Ah, pastor, é pobreza. Ah, é dinheiro, economia, é o PT. Ah, o problema é o Bolsonaro. O problema é o Laranjinha. Fugiu o nome? O Trump. O problema é o Mao Tse Tung. Como é que é? Não, Mao Tse Tung já morreu já há muito tempo. O da Coreia. O gordinho da Coreia. Kim Jong-un. Ele não pode ver isso aqui não, ele vai mandar me matar, né? O problema são os líderes, não é? O problema é que o homem, ele vai se distanciando de Deus por não reconhecer a sua glória. O que isso quer dizer? Se alguém se aproxima de Deus e só fica buscando a Deus quando tem os seus desejos atendidos, eu te pergunto, essa pessoa, ela está buscando a Deus pela glória de Deus? Está buscando a Deus para glorificar a Deus? Aquela máxima que a gente sempre afirma, né? Está buscando a bênção e não o abençoador. Por isso que nós temos que ter a visão correta. Buscar sempre a glória de Deus. Buscar sempre glorificar a Deus. Alguém do passado já disse, o homem existe para viver corandeu. Corandeu é um termo que ficou muito popular no passado, que significa diante de Deus. Ou seja, o homem existe para viver diante de Deus. Com o coração em Deus. É por isso que a gente precisa estudar isso. A gente vai ter aqueles estudos, né, que são mais polêmicos. A gente vai ter aqueles estudos que são mais atrativos. A escatologia, Jesus vem antes, durante ou depois da grande tribulação. Quem é o anticristo? A soteriologia, a doutrina da salvação. A gente vai estudar sobre as duas casas de Jacó. Tem muita coisa para estudar. Nenhum desses estudos se sustenta se nós não entendermos quem é Deus e não buscarmos por sua glória. Não adianta vir, a gente fecha a igreja. Se não for buscar para buscar a Deus pela glória de Deus, fecha a igreja, irmão. Deixo de ser pastor, vou viver minha vida, deixo de ser crente e acabou. Para ficar buscando a Deus da forma errada, é melhor nem buscar. Por isso que a gente tem que redirecionar a nossa mente. Implicações práticas para a nossa vida. Primeiro, adoração reverente. Conhecer a Deus deve nos levar a uma adoração humilde e reverente. Salmo 95, verso 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Segundo, confiança inabalável. Se Deus é soberano, fiel e poderoso, podemos confiar nele em todas as circunstâncias. Provérbios 3, 5 e 6. Isaías 26, 3 e 4. Obediência alegre. Eu, às vezes, fico abismado, como tem muito crente que olha assim para a Bíblia, aí fala, tem que fazer isso, né? A gente é crente, né? Irmãos, guardar os mandamentos, observar os evangelhos, viver em santidade, é um privilégio muito grande. Você tem noção? Olha bem isso, guarda bem isso. Andar em santidade é como se a gente estivesse nos reprogramando para viver aquilo que Adão jogou fora. Isso é maravilhoso, irmão. Ah, não, ser crente é chato, é difícil, é dispendioso. Amém. Não entendeu ainda o que é o evangelho. Aí tem que ir domingo de manhã para a igreja. O único dia que eu tenho para acordar mais tarde. Aí estava vindo hoje para o culto, os vizinhos alugaram um galpão ali para coisa de luta. Eu vim aqui na igreja, abri, deixei
algumas coisas organizadas, fui comprar pão, 7h pouca da manhã. Os caras já estavam lá, irmãos, se dedicando. Os caras já estavam lá, a toda, como minhas tias dizem, né? No 12. Já estavam lá. Aquela coisa incrível. Aí para o crente, não, a escola bíblica, depois ainda tem o culto. Não, para mim não dá, não. Tá bom, irmão. Não, eu tenho que observar a lei, tenho que observar o evangelho, tenho que observar a palavra do Senhor, tenho que guardar os mandamentos, eu tenho que andar em santidade. A crente não pode fazer nada, não pode. Não pode. Irmãos, o maior privilégio é andar em santidade. Mas aí quer passar na faculdade, estuda igual um cão. Mas aí quer passar para um concurso público, Forças Armadas, para ser oficial, aquela coisa toda. Passa a vida inteira estudando, se dedicando, sacrificando saídas e tudo mais. Agora, para entrar no reino, tu não vai dedicar a tua vida, não? Isso aqui é o maior privilégio que a gente tem. Quarto, conhecer a Deus nos encoraja a evangelizar. Se Deus é soberano na salvação, podemos proclamar o evangelho com confiança, sabendo que Ele salvará os seus eleitos. Romanos 10, 14 e 15, Atos 18, 9 e 10. Para concluirmos, conhecer a Deus é o maior privilégio e a maior necessidade do ser humano. Jeremias 9, 23 e 24 declara: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. A sua vida inteira deve ser dedicada a conhecer, amar e glorificar o Deus eterno, infinito, santo, justo, amoroso, soberano, revelado nas Escrituras e em Cristo Jesus. Amém, irmão? Nós temos mais um tempo. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida?